Bom, pessoal, vamos lá. Hoje a gente está entrando no capítulo 4 do 7ª edição. E isso significa capítulo 3 da 6ª edição, sessões 3.4, 3.6, certo? Então a gente vai falar hoje um pouco sobre aritmética modular, representações inteiras. No finalzinho a gente vai falar um comecinho sobre números primos, que a gente vai continuar na próxima aula, certo? Lembrando, nunca estude por slides, leia o livro. Bom, então a gente vai começar falando sobre divisibilidade e aritmética modular. Então a gente vai começar com definições bem simples, né, mas é importante a gente formalizá-las, né? Então, primeiro a noção de que o que é um inteiro A dividir um inteiro B, né? Lembrando que nosso curso é de matemática discreta, por isso a gente tem um interesse especial pelo conjunto dos números inteiros ao longo do curso, tá? Oi? Não, mas não é para sair não, é porque eu estou gravando. Depois eu boto na internet. Então a gente diz que um inteiro A divide um inteiro B. A primeira exigência é que o A seja diferente de zero, né? Senão não está definido, né? A gente vai dizer que isso é verdade, né? Ou seja, que A de fato divide B, se existir um inteiro C, tal que B igual a A vezes C, certo? Então, se você tiver um inteiro C que você multiplica o A por ele e dB, então significa que o A divide o B, certo? Esse é o conceito. Ou seja, é a mesma coisa da gente dizer que B sobre A é um inteiro. Aí quando a gente diz isso, né, que A divide B, a gente está dizendo que A é um fator ou que A é um divisor de B, né? Ou ainda que B é um múltiplo de A, né? Então veja que aí estão as noções de divide, de fator, divisor, múltiplo. E aí a gente vai ter uma notação para dizer isso, formalmente. Essa barrinha vertical, A barrinha B, significa A divide B. E aí se a gente quiser dizer não divide, a gente vai usar a barrinha cortada para dizer que A não divide B. Aqui, dois exemplos simples. 2 divide 5. Sim ou não? Lembrando que a gente está nessa definição de divisão inteira, certo? Então, a gente vai, no nosso contexto aqui, dizer que A divide B somente se a divisão de B por A for inteira, ou seja, existe um C tal que AC igual a B. Então, 2 não divide 5, certo? Porque não tem um inteiro que você multiplique por 2 e dê 5. Já o segundo aí, se 4 divide 20, aí no caso é verdade, né? Porque a gente tem um número 5, né, que é um inteiro, que 4 vezes 5 dá 20. Ou seja, 20 dividido por 4 dá 5, que é o número inteiro. Bom, aí o primeiro teoremazinho de divisão, né, se a gente tiver 3 inteiros A, B e C, a gente tem que, se A divide B e B divide C, então A divide C. Outro teorema. Se A divide B e A divide C, então A divide também M vezes B mais N vezes C, onde M e N são inteiros. Como é que a gente consegue mostrar isso? Então, o primeiro cientão aí, que é o primeiro teorema, é esse, né? Se A divide B e B divide C, então A divide C. Como é que a gente pode demonstrar isso? Veja. Se A divide B, o que isso significa? Pela definição lá que a gente acabou de ver. Significa que existe um inteiro, que a gente está chamando aí de S,
tal que A vezes S dá B. Aí, ó, se B divide C, significa que existe um inteiro, que a gente está chamando aí de T, tal que, multiplicando B por esse T, dá o C. Tá? Isso aí é a definição do divide. Né? Então, a nossa parte do se do teorema assume essas duas coisas, então a gente pode usar essas premissas aí como verdade na nossa demonstração. Certo? Porque a parte do se diz que isso é verdade. Né? Se A divide B e B divide C. Então a gente tem essas duas coisas aqui. B é igual a 1 AS e C é igual a 1 BT com S e T inteiros. Então, ó, se a gente fizer então a representação do C, veja que o C é igual a B vezes T. E o B, por sua vez, é A vezes S. Então o C é o B, que é A vezes S, vezes T. Certo? Então a gente fica com A vezes S entre parênteses, vezes T. Aí, pela propriedade da associatividade da multiplicação, né, a gente tem essa igualdade aqui, que AS vezes T é a mesma coisa de A vezes S vezes T. Certo? E dizer que C é igual a A multiplicado por um S vezes T é dizer que A divide o C. Por quê? Porque a gente tem um número que também é inteiro, ST, que multiplicado por A dá C. Por que S vezes T é inteiro? Porque tanto S quanto T são inteiros, e a multiplicação de dois números inteiros também é um número inteiro, é um dos axiomas lá que a gente mencionou nas primeiras aulas, o axioma do fechamento aí em relação à multiplicação dentro do conjunto dos números inteiros. Né? Então a gente vê que A divide C, porque existe o tal númerozinho inteiro que multiplicado por A dá C, e esse número é o S vezes T. Certo? Então, com isso a gente mostra esse primeiro teorema. Para demonstrar o segundo, a gente pode fazer o seguinte. O segundo é essa afirmação aí. Se A divide B e A divide C, então A divide MB mais NC com M e N inteiros. Então, novamente, nesse teorema, são premissas que A divide B e que A divide C. Então, a gente pode assumir isso como verdade. Então, ó, ao dizer que A divide B, a gente está dizendo que existe um tal S inteiro que multiplicando por A dá B. Ao dizer que A divide C, a gente está dizendo que existe um tal T inteiro que multiplicando por A dá C. Então, quem é MB mais NC? Vai ser M vezes o B é a S, né? Aqui, ó, MB, aí eu vou substituir o B por AS, fica assim MAS. NC, eu vou substituir o C por AT, aí fica assim. Aí veja que eu posso reescrever isso aqui agora, né? Colocando esse A aqui em evidência, fica A vezes MS vezes NT. Ou mais NT que diga, né? Aqui, como está aqui. Ou seja, eu tenho que MB mais NC é igual a um A multiplicado por MS mais NT, certo? Então, novamente, a gente vê aí que o A divide o MB mais NC. Por quê? Porque tem um inteiro que multiplicado por A dá igual ao MB mais NC. Que inteiro é esse? É o MS mais NT. E note que isso é um inteiro, porque isso é um inteiro, dois inteiros multiplicados é um inteiro, isso é inteiro, dois inteiros multiplicados é um inteiro, e um inteiro mais um inteiro é um inteiro. Certo? Então, tudo que está entre parênteses aí é um número inteiro, que é justamente o que eu preciso multiplicar por A para dar MB mais NC, ou seja, A divide MB mais NC, como a gente queria demonstrar. Certo? Bom, no livro tem mais alguns teoremazinhos iniciais de divisão aí, que vocês podem dar uma olhada lá e ver a demonstração deles também. E tem alguns que eles deixam como exercício para ser demonstrados. Bom, outra coisa básica aí da divisão,
mas que vai ser importante para demonstrar coisas. É o seguinte: se a gente tem A um inteiro e D um inteiro positivo, então veja que tem uma restriçãozinha aí sobre D, né, para ele ser positivo. E aí o algoritmo da divisão, que na verdade tem mais cara de teorema do que de algoritmo. Se a gente tem isso aí, então existem inteiros únicos Q e R, com mais uma restrição sobre R. R é maior ou igual a zero, então não pode ser negativo, e menor que D, tal que o A igual a DQ mais R. Então, isso aí é um teorema importante da divisão, que a gente vai usar para algumas demonstrações. Então, veja que aí diz que A tem que ser inteiro, né? A gente está trabalhando muito nos conjuntos dos números inteiros. D é inteiro positivo. E a gente, tendo isso, vai existir dois inteiros Q e R únicos, sendo o R maior ou igual a zero e menor que D, tal que o A vai ser igual ao DQ mais R. Bom, se isso parece esquisito, é só a forma que está escrito, porque vocês estão cansados de saber isso. Basta se ver aí, porque a gente está chamando D de D, Q de Q e R de R. Certo? Na verdade, vocês estão acostumados a conhecer o D como divisor, o Q como quociente e o R como resto de uma divisão, né? Então, na verdade, isso a gente escreve frequentemente assim, né? A dividido por Q, por D, dá Q, resto R. Certo? Que é o que está em amarelo aqui. Então, esse teorema aí que diz que sendo A um inteiro e D um inteiro positivo, então existem esses Q e R e eles são únicos, desde que você diga que o R é estritamente igual, na verdade, igual, maior ou igual a zero e menor que D, né? Tal que o A seja igual a ele. Aí a gente tem uma notação especial aí, né? A gente pode dizer que Q é igual a o resultado de A dividido por D e R, que é o resto da divisão de A por D, a gente usa a notação mod, né? Que a gente vai chamar de módulo. Então, A mod D é o resto da divisão inteira de A por D, certo? E Q igual a A dividido D é o resultado, o quociente da divisão inteira também, certo? Então, ó, se a gente pegar um exercício assim, qual o quociente e o resto quando 101 é dividido por 11? Então, veja aqui, 101 é 11 vezes 9 mais 2. Que dá 99 mais 2, dá 101. Né? Veja que a gente tem aí o formato, né? A é o 101, D é o 9, né? O Q é o 11 e o R é o 2. Né? Então veja que foi dado o 101 e o 11, né? O A e o D, e aí o teorema diz que o Q e o R são únicos, desde que a gente tenha que o R é maior ou igual a zero, menor que D. Tá? E aí a gente representa isso assim, usando a nossa notação. Né? 9 é igual a 101, div 11, né? Lembrando que é divisão inteira, né? Por isso que a gente usa a igualdade aí, porque na divisão inteira é igual, certo? Por isso que a gente não está usando o símbolozinho de barra que normalmente a gente usa a divisão real, né? E 2 é igual a 101 mod 11, certo?
Então, em algumas linguagens de programação, vocês vão ter um símbolozinho especial para divisão inteira, certo? Se você fizer em Python, por exemplo, 101/11, vai dar 9 exato, certo? Porque é a divisão inteira. Agora, tenha cuidado com a divisão inteira, certo? Porque você pode achar que, não, a divisão inteira é assim, a gente faz a divisão como se fosse a divisão real e joga fora as casas decimais. Né? Mas não é assim, pelo menos não é assim, quando a gente tem números negativos envolvidos. Note que na nossa restrição aqui, que no algoritmo da divisão, a gente tem a restrição que o divisor é positivo, certo? O divisor é um inteiro positivo. Mas a gente não tem restrição sobre o A pode ser negativo, certo? E aí, se o A for negativo, a divisão inteira não vai ser essa história de faz a real e joga fora as casas decimais. Porque se você olhar para a definição, né, se você fizesse, vou fazer a real e jogar fora as casas decimais e pronto, aí você faria 11 dividido por 3, dá 3, alguma coisa, aí você faria, pronto, o Q é menos 3 e o resto é o que sobrou, né, para dar certo. Então, menos 3 vezes 3 dá menos 9, para menos 11 falta menos 2, então o resto é menos 2. Sendo que isso está errado. Por quê? Porque a gente tem a restrição sobre o resto. Ó. O resto tem que ser um número maior ou igual a 0 e menor do que D. Certo? Então o resto não pode ser negativo. Então aquela sua continha lá está errada. Aquilo ali não é a divisão inteira. Na verdade, o resultado dessa divisão inteira vai ser o quê? 11 menos 11 div 3 vai dar menos 4 e o resto 1. Certo? E aí, pelo algoritmo da divisão, esses números são únicos, né? O menos 4 e o 1 são únicos. Aí, como é que você faz para achar esses valores? Você faz a divisão real, né? E pega o chão, né? A gente falou sobre chão numa aula passada, né? Então, quando você fizer o 11, menos 11 dividido por 3, vai dar menos 3, alguma coisa. Aí quando você fizer o chão disso, você vai pegar um inteiro menor que isso, mais perto dele, né? Ou seja, quem é menor que menos 3, alguma coisa mais próximo é o menos 4. Então, o resultado da divisão é menos 4, certo? Bom, aí a gente usa o outro operadorzinho que a gente definiu aqui, né, que é o módulo, que é o resto, né, da divisão, o R do nosso algoritmo da divisão, muitas vezes também em algumas situações. Então, por exemplo, quando a gente quer calcular, agora são 7 horas e 30 minutos. Então, daqui a 50 horas, que horas vão ser? Certo? Bom, se eu assumir o formato 24 horas, ou seja, que hoje são 20, agora são 20 horas e 30 minutos, na verdade, se eu quiser saber que horas vão ser no formato 24 horas daqui a 50 horas, eu vou somar a hora atual com 50 e fazer o resto da divisão disso com 24. Né? Isso vai me dar a nova hora. Né? Então, isso aí é um exemplo de aritmética modular. Quando a gente usa aritmética modular, na verdade, a gente está fazendo contas num conjunto módulo M. Por exemplo, naquele exemplo da hora, seria módulo 24. Né? Aí, note que o módulo M, os valores possíveis, né, são os valores possíveis de resto de algo dividido por M. Quais são os valores possíveis de resto de algo dividido por M? Maior ou igual que 0, menor do que M. Né? Então, quando a gente está fazendo aritmética módulo M, a gente está fazendo
aritmética num conjunto de números inteiros não negativos, porque o resto não pode ser negativo, mas pode ser zero, né? Aqui vai de 0 até m-1. E aí a gente pode, nesse conjunto, definir tanto a adição quanto a multiplicação, certo? Então, a gente diz que a gente tem a operação A mais B módulo M, a gente pode usar essa notação para significar isso aqui, certo? A gente soma A mais B e faz o mod M do resultado. Analogamente, a gente pode definir a multiplicação mod M, né, fazendo A vezes B mod M, é simplesmente a gente calcula A vezes B e pega o resultado mod M desse negócio. Então, essas operações são justamente a adição módulo M e a multiplicação módulo M. Dois exemplos aí. Sete mais 9 mod 11. Como é que se calcula? Só usar a definição lá, que é simplesmente faz o 7 mais 9 e depois faz o mod M disso. Aqui o M é 11. Então é simplesmente fazer 7 mais 11 mod 11. 7 mais 9 que diga, mod 11. Então 7 mais 9 dá 16, mod 11 dá 5, porque o resto da divisão de 16 por 11 vai dar 5. Certo? Aqui a multiplicação, 7 vezes 9 mod 11, vai ser o quê? Faz 7 vezes 9 e vê qual é o resto da divisão disso por 11. Aí vai dar 63, mod 11 vai dar 8. Certo? Então isso aí são dois exemplos simples de operações aritméticas módulo 11. Aí a gente tem várias propriedades interessantes da aritmética modular em relação a essas operações de adição e multiplicação, que são propriedades que a gente está acostumado na adição e multiplicação normais, digamos assim, que a gente está acostumado, né? Que, inclusive, a gente falou sobre elas, os axiomas, lá nas primeiras aulas, né? Apareceram essas propriedades em relação às operações tradicionais que a gente está acostumado. Então, na aritmética modular, a gente também vai ter a propriedade de fechamento, ou seja, quando a gente estiver dentro de um Z de M lá, quando a gente fizer a soma mod M e a multiplicação mod M, também sempre vai dar números dentro desse conjunto. A gente também vai ter associatividade, tanto para adição e multiplicação, como a gente tem na adição e multiplicação nos inteiros. A gente também vai ter comutatividade para adição e multiplicação. A gente vai continuar tendo elementos neutros os mesmos de antes, 0 para adição mod M e 1 para multiplicação mod M. Agora os inversos, a gente vai ter garantidos apenas os aditivos. Lembrando que, no caso aqui, o que é que vai ser um inverso, né? Então, o inverso, o que é o inverso? É um número que, quando você opera um número com o inverso dele, deve dar o elemento neutro dessa operação, certo? Então, por exemplo, se eu vou fazer o inverso de um número 3, considerando a adição, então tem que ser um número que eu somando com 3 dê o elemento neutro da adição, que é 0. Então, por exemplo, no caso, vai ser dos inteiros, no conjunto normal dos inteiros, o inverso de 3 vai ser menos 3, certo? Mas, num Z de M, a gente, usando adição modular, a gente vai ter inversos sempre, mas os inversos não vão ser o menos o número, né? Por exemplo, se a gente tiver mod 11, o nosso conjunto são os números de 0 a 10, certo? Então, nem faz sentido eu dizer que inverso de 3 é menos 3 nem está no meu conjunto, certo? Z de M. Na verdade, eu vou continuar tendo inversos, mas eles, como é que eu vou poder calcular eles? Na verdade, se o número que eu quero calcular o inverso não for 0, então o inverso dele vai ser o M vezes ele. Então, por exemplo, se eu tiver
um conjuntinho bem simples assim. Por exemplo, se eu tiver num Z3, então Z3, quais são os números de Z3? É 0, 1 e 2. Certo? Esse é todo o meu conjunto. Se eu quiser calcular o inverso aditivo em Z3 de 1, então vai ser o número que, quando eu fizer a soma mod 3, quando eu fizer a soma mod 3 com esse número, tem que dar o elemento neutro da adição, que é 0. Certo? Quanto é que eu tenho que somar com 1 para mod 3 dar 0? Vai ser 2, né? Por quê? Se eu fizer 1 mais 2, aí isso aqui dá 3, né? Aí o resto divide isso aqui por 3, né? O resto disso aqui por 3. É 0. Certo? Então, o inverso de 1 no conjunto Z3 é 2. Certo? E de uma forma geral, como é que eu calculo o inverso de um número no conjunto Zm? É como está aqui, basta fazer m menos a. Certo? Então, nesse meu caso aqui, o m é 3, né? O a, o meu número é 1. Então, 3 menos 1 dá 2, que é justamente esse número aqui. Certo? Então, para calcular o inverso aditivo, basta fazer o m vezes o número, se ele for diferente de 0. Tá? Se ele for 0, o inverso dele é o próprio 0. Certo? Porque 0 mais 0 mod qualquer coisa vai ser 0. Certo? Agora, a gente só tem garantia de existência de inversos aditivos. Os multiplicativos podem não existir, certo? Então, por exemplo, se a gente tiver o conjunto Z6, isso são os números de 0 até 5. Né? 0, 1, 2, até 5. E aí o que é que acontece? Se eu quisesse encontrar um inverso multiplicativo para um número 2, por exemplo, eu teria que encontrar um número que eu multiplicando por 2 mod 6... Por que esse negócio fica fazendo isso? Eu teria que multiplicar isso mod 6 e encontrar esse número que eu não sei qual é. E isso teria que dar o elemento neutro da multiplicação, que no caso seria 1. Certo? Sendo que não tem nenhum número que eu multiplicando por 2 fazendo mod 6 vai dar resto 1. Certo? Aqui dentro. Então, não tem inverso multiplicativo, por exemplo, para 2 no conjunto Z6. Certo? Então, não faz muito sentido pensar em inversos multiplicativos no caso da aritmética modular, certo? Porque eles podem não existir. Outra propriedade que a gente também tem é a adição e multiplicação. Quer dizer, outra propriedade é a distributividade em relação à adição e multiplicação, da mesma forma que a gente tem no conjunto Z normal com aritmética não modular. Bom, agora outro conceito relacionado que a gente vai ver é o conceito de congruência. Então, o que a gente já viu? A gente já viu o conceito de mod.
né? Que a gente representou A mod M, o resto da divisão inteira do número A pelo inteiro positivo M. Lembrando que a gente restringiu o divisor a seu inteiro positivo. Agora, a gente vai ver outra coisa relacionada aqui, que é quando a gente diz que dois inteiros têm o mesmo resto, uma vez que forem divididos pelo número positivo M. Então, vai ser a noção de congruência, que é definida da seguinte forma. Se a gente tem dois números A e B inteiros, e um M inteiro positivo, então a gente diz que A é congruente a B módulo M, se a gente tiver que M divide A menos B. Certo? Essa é a definição de congruência entre A e B módulo M. E aí a gente vai ter essa notação aí para dizer isso. Então, quando a gente escreve assim, A, 3 traços, B, mod M, a gente está dizendo que M divide A menos B. Certo? Então, isso aí é uma definição que é a definição de congruência. Então, vocês podem até anotar aí do lado para a gente não esquecer que a gente vai precisar dela daqui a pouco. Então, quando a gente diz A, 3 traços, B, mod M, a gente está dizendo que M divide A menos B. Certo? Lembre disso aí. Então, a gente diz que isso é uma congruência. A é congruente a B módulo M. M é o módulo dessa congruência. E se não for, a gente pode usar esse símbolo aí, barrado, para dizer que A não é congruente a B módulo M. Bom, exercíciozinho simples, só para fixar. 17, isso é uma pergunta. 17 é congruente a 5 módulo 6? Aí é só você usar a definição, né? Para ser verdade, o que é que tem que acontecer? O M, no caso aí, quem é o M? É o 6, né? Então, o 6 tem que dividir quem? O A menos B. Quem é o A? 17. Quem é o B? 5. Quanto é 17 menos 5? Hã? 12, né? 6 divide 12? Sim, né? Porque tem um C que multiplicado por 6 dá 12 e esse C é 2, né? Inteiro. Então é verdade que 17 é congruente a 5 módulo 6. Certo? Só usar a definição. Essa outra aqui, então essa aqui é verdade. Essa outra, 24 é congruente a 14 módulo 6. Aí o que é que você tem que ver? Se 6 divide 24 menos 14. Ou seja, se 6 divide 10. Isso é verdade? Não, né? Não tem nenhum inteiro que eu multiplicando por 6 dê 10. Então, isso aqui não é verdade, certo? 24 não é congruente a 14 módulo 6. Beleza? Bom, aí agora vamos brincar com as demonstrações. Vejam, vê que pela definição, quando a gente diz que A é congruente a B módulo M, a gente está dizendo que M divide A menos B. É o que a gente acabou de ver, certo? Mas esse teorema está dizendo que isso é equivalente a, por isso se somente se, a gente dizer que A é congruente a B módulo M, se somente se A módulo M for igual a B módulo M. Aqui está errado, é um M também, certo? Não tem M na história não. Deixa eu botar a perninha. Pronto. Então, isso é o que esse teorema está dizendo, certo? Então, dizer que B menos A
M divide B menos A, é a mesma coisa de dizer que o resto da divisão de A por M é igual ao resto da divisão de B por M, certo? É isso que esse teorema está dizendo. Aí como é que você pode demonstrar isso aí? Aí lembrando que isso aí é uma equivalência, né? Então, quando a gente tem uma equivalência, tipicamente a gente vai ter que demonstrar duas coisas, né? Que o lado esquerdo implica o lado direito e o lado direito implica o lado esquerdo, certo? Ou seja, a gente tem que demonstrar que, assumindo isso aqui, A é congruente a B modo M, a gente chega nisso aqui. E que também, assumindo isso aqui, o lado direito, que A modo M igual a B modo M, a gente chega nisso aqui, certo? Então tem que demonstrar essas duas coisas para a gente demonstrar a equivalência. É isso? Aí como é que a gente pode demonstrar, por exemplo, começando por esse lado aqui? A gente parte da hipótese que isso aqui é verdade e deve chegar que isso aqui é verdade numa prova direta. Né? Veja só, se a gente assume que isso aqui é verdade, pela definição, significa que M divide A menos B. Certo? Definição de congruência. Aí, pelo nosso lá, algoritmo da divisão, pelo nosso algoritmo da divisão, o que isso significa? Isso significa, quer dizer, nem o algoritmo da divisão, é a definição do divide em si, né? Significa que tem um carinha, que eu posso chamar de S, por exemplo, que eu multiplicando por M, e esse S é inteiro, ele é igual a A menos B, certo? A definição do divide. Então, eu tenho que MS igual a A menos B. Aí, veja que eu posso manipular isso aqui, né? Para chegar que A é igual a B mais MS, certo? Agora, lembre-se lá do algoritmo da divisão. Eu estou dizendo que A é igual a um B mais um MS, né? Note que esse meu M aqui é positivo, certo? A gente definiu a congruência com modos positivos, certo? O que é que o algoritmo da divisão diz? Que se eu tiver aqui uma igualdade com disso com isso, né? E esse cara aqui é positivo, né? Eu tenho que não, vamos, na verdade isso aqui eu não posso aplicar agora não, porque eu não tenho restrição sobre isso. Vamos deixar isso aqui por enquanto. Vamos lembrar disso aqui para a gente usar daqui a pouco, certo? Então, por enquanto eu cheguei nisso aqui, A igual a B mais MS. Agora, veja aqui, agora vamos olhar para isso aqui, ó. O que significa dizer que A é igual a B mais MS? Significa dizer que o resto da divisão de A em relação a M, né, o resto da divisão de A por M, vai ser a mesma coisa do resto da divisão de B mais MS por M. Porque B mais MS é igual a A, certo? Ou seja, se eu pegar A e dividir por M, aí eu vou ter aqui um quociente e um resto, chamado de R1. Se eu dividir B mais MS, eu vou ter a mesma coisa, obviamente, porque isso é igual a A, certo? Se eu pegar B mais MS, dividir por M, obviamente eu vou ter o mesmo R1 e o mesmo Q, certo? Ok, porque B mais MS é igual a A. Agora, veja só, o resto de B mais MS dividir o resto disso aí por M, né, que eu posso escrever assim, né, mod M,
o resto da divisão de B mais MS por M é igual a o resto da divisão de B por M. Por que isso acontece? Porque B mais MS mod M é igual a B mod M. Olha, veja só, B mais MS é um número inteiro, né? Pelo algoritmo da divisão, ele me diz que eu dividindo ele por M, eu vou ter um divisor, um quociente que diga aqui Q1 mais um resto. Certo? E esse Q1 e esse R1 são únicos, né? Aí veja que eu manipulando aqui, eu tenho que B é igual a M, que multiplica Q1 menos S, né? Passando isso para cá e colocando M em evidência. Mais R1. Certo? Só manipulando aqui. Daqui para cá. Agora, quem é... Veja, se eu tenho... Eu usando o algoritmo da divisão aqui no B, eu vou ter que B vai ser igual, dividindo por M, vai ser igual a um M vezes um Q2 mais um resto, que eu vou chamar de R2, certo? Aí o que é que o algoritmo da divisão me diz? Ó, veja que aqui eu tenho B, aqui eu tenho B também. Aqui eu tenho o mesmo divisor, que é positivo. Então o algoritmo da divisão me diz que esse Q1 menos S, na verdade, tem que ser igual a esse Q2, e esse R1 tem que ser igual a esse R2, porque eles são únicos, certo? Ou seja, o meu R1 tem que ser igual a R2. Quem é meu R2? É o resto da divisão de B por M. Quem é meu R1? É o resto da divisão de B mais MS por M, certo? Então, o resto da divisão de B mais MS por M tem que ser igual ao resto da divisão de B por M, certo? Que é o que eu queria dizer aqui, certo? Então, ó, como A é igual a B mais MS, o resto da divisão de A por M é igual ao resto da divisão de B por M, que é o que eu afirmo aqui. Então, partindo daqui, eu cheguei aqui, que é esse lado da demonstração. Ok? Aí o lado de cá para cá é mais tranquilo até, né? Como é que a gente pode ver o lado contrário? Como é que eu apago aqui? Então, ó, a gente tem que partir daqui e chegar aqui, né? Aí o que é que acontece? Se a gente tem, ó, pelo algoritmo da divisão, a gente tem que o A é igual a um M vezes um Q1 mais um R, né? O B é igual a um M vezes Q2 mais um R. Por que o mesmo R? Porque minha hipótese é essa aqui, né? Lembre-se que eu estou provando o se isso, então, para o lado de cá, certo? Então, eu posso assumir que, dividindo A por M, o resto da divisão é igual a o de B por M, certo? Se o resto da divisão é igual, quando eu escrever eles assim no formato do método, do algoritmo da divisão, significa que aqui é o mesmo R, que é o resto, certo? Os quocientes podem ser diferentes, né? Então, dado isso, quem é A menos B?
A menos B vai ser igual a isso menos isso, certo? Ou seja, MQ1 mais R menos MQ2 mais R. Ou seja, esse R vai cortar com esse, porque tem um menos aqui, né? Aí vai ficar somente MQ1 menos MQ2. Ou seja, vai ficar M vezes Q1 menos Q2. Então, ó, veja, A menos B é M vezes um número inteiro. Ou seja, A menos B é um múltiplo de M, ou seja, M divide A menos B, certo? M divide A menos B é justamente a definição de A ser congruente a B modo M. Ou seja, a gente chegou onde a gente queria, certo? Assumindo esse lado, a gente chega nesse, certo? Então, tendo provado os dois lados, a gente provou a equivalência de que, sendo congruente módulo M a B, a gente tem que o resto da divisão de cada um deles por M, né? Lembrando que aqui é M também, é o mesmo, certo? Bom, aqui tem mais uns teoremazinhos simples de demonstrar. Deixa eu ver o horário. Vamos fazer mais um aqui, rapidinho. Então, ó, esse é o seguinte. A gente tem um inteiro positivo M. Aí, o teorema diz o seguinte. A e B são congruentes módulo M, se somente se existe um inteiro K, tal que A é igual a B mais KM, certo? Então, veja aqui, está dizendo que A é congruente a B mod M, pela definição de congruência, a gente sabe que M divide A menos B. Certo? Então, o que significa M dividir A menos B? Significa que A menos B é igual ao M multiplicado por um K, onde K é inteiro. Por isso que M divide A menos B. Então, ó, a gente manipulando aqui, a gente vê que A é igual a B mais KM. Certo? Então, a gente, na verdade, aqui fez um lado, né? Ó, o lado que a gente fez foi assumiu que A e B são congruentes módulo M e mostrou que, então, A é igual a B mais KM, certo? Aí, o que precisa fazer agora é o lado contrário, né? Ou seja, assumir que A é igual a B mais KM e chegar que A e B são congruentes módulo M, né? Aí, para fazer esse lado, a gente pode fazer o seguinte, ó, já que a gente pode assumir que A é igual a B mais KM, é nosso ponto inicial. Então, KM é igual a A menos B. Se KM é igual a A menos B, então M divide A menos B, porque multiplicando ele por K dá A menos B, certo? Ou seja, M divide A menos B, e isso é justamente a definição de congruência, né? Que A é congruente a B módulo M. Certo? Aí pronto, provou os dois lados, provou o que a gente queria. Tranquilo, né? Essa outra aí eu vou deixar para vocês olharem no livro, para a gente não tomar muito mais tempo. Tá? Bom, outra definição aí importante
é que a gente chama o conjunto de todos os números inteiros congruentes a um inteiro, módulo m, de classe de congruência desse inteiro, módulo m, certo? Então, aqui a gente está dizendo que o conjunto de todos os inteiros congruentes a um inteiro a, módulo m, é chamado de classe de congruência desse inteiro a, módulo m, certo? Então, todos os inteiros que forem congruentes a ele, módulo m, são a classe de congruência dele, módulo m, certo? Aqui um outro exercício para brincar. Mostre que se n é um inteiro, então n ao quadrado é congruente a 0 módulo 4, ou então n ao quadrado é congruente a 1 módulo 4. Né? Como é que você pode mostrar isso aí? Né? Isso pode ser uma oportunidade da gente usar aquela técnica de demonstração por casos. Né? Então você pode fazer, por exemplo, o caso de que o n é um inteiro ímpar e o caso que n é um inteiro par. Né? Então, se n for um inteiro ímpar, ou par, vamos começar pelo par, n é 2m da vida. Né? Quem é n ao quadrado? N ao quadrado vai ser o 2m ao quadrado, que vai ser 4m2 ao quadrado, né? Ó, nota que isso aqui é um inteiro, né? Então a gente tem 4 vezes um inteiro, ou seja, 4 divide isso aqui, né? 4 divide o n ao quadrado, né? Que é o nosso 2m ao quadrado. 4 divide o n ao quadrado. Ó, 4 divide o n ao quadrado, a gente pode dizer o quê? Que o resto da divisão de n ao quadrado por 4 é 0, né? Ou a gente também pode dizer que n ao quadrado menos 0, porque isso é n ao quadrado, ou a gente pode dizer isso aqui, né? Bom, na verdade o que eu queria dizer era 4 divide n ao quadrado menos 0, né? Então, se eu fizer isso aqui, é a mesma coisa de dizer que n ao quadrado é congruente a 0 mod 4. Né? Porque é n ao quadrado menos 0, resta a divisão por 4 é 0, né? Porque 4 divide ele. Isso no caso par, né? E no caso ímpar, a gente vai ter um 2m mais 1, né? Que ao quadrado vai ficar o quê? 4m ao quadrado mais 2 vezes a vezes b, né? Dá o quê? 4m mais 1 ao quadrado, né? Ou seja, isso aqui dá 4, que multiplica m ao quadrado, ou m que diga, né? Não, é isso mesmo, 4 multiplica m ao quadrado mais m mais 1. Então, veja que a gente pode dizer que... Então, ó, isso aqui é o meu n ao quadrado, né? Sendo n um número ímpar, né? Se eu subtrair 1, aí fica n ao quadrado menos 1 é igual a isso aqui, né? 4m ao quadrado mais n. Ou seja, eu tenho que
4 divide n ao quadrado menos 1, né? Porque n ao quadrado menos 1 é 4 vezes um número inteiro. Ou seja, se 4 divide n menos 1, eu vou ter que o resto da divisão de n ao quadrado por 4 vai ser 1, né? Ou seja, eu vou ter isso aqui, né? Ou seja, se o número for par, eu vou ter isso. Se o número for ímpar, eu vou ter isso. Como cobre todos os casos inteiro, eu tenho isso. Isso aqui é o caso do m par, né? Aí eu tenho que n ao quadrado é igual a 2m ao quadrado, que dá 4m ao quadrado. Ou seja, isso aqui é um múltiplo de 4, né? Ou seja, 4 divide ele, ou seja, 4 divide n ao quadrado menos 0, que é n ao quadrado. E isso aqui é a definição, né, de eu dizer que isso aqui é congruente a 0 módulo 4, né? É o a menos b, né? E aqui o caso para ímpar, que aí eu tenho que é congruente a menos 1. Bom, um dos últimos assuntos de hoje, rapidamente. A gente está acostumado a representar números inteiros na notação decimal, que é que a gente usa no dia a dia, né? Então, quando a gente diz 304, isso é uma notação decimal, ou vou botar 384 para ficar mais fácil, 384. E o que é esse valor aqui? Esse valor aqui é 4 vezes 10 elevado a 0, mais 4 vezes 10 elevado a primeira, mais 4 vezes 3, 4 não, 8, né? O dígito 4 vezes 10 elevado a 0, o dígito 8 vezes 10 elevado a primeira, e o dígito 3, né, vezes 10 elevado a segunda. Ou seja, esse 3 aqui, na verdade, representa o número 300, né? O valor 300. Isso aqui representa o 80. E aqui o 4, né? Por isso que dá 384, né? E assim a gente faz a nossa representação decimal, né? Isso aqui é quantas vezes 10 elevado a 0, isso aqui quantas vezes 10 elevado a primeira, isso aqui quantas vezes 10 elevado a terceira, e assim por diante. Isso dá o nosso valor que o nosso número decimal representa. Agora, a gente pode usar outras bases. Isso aqui é o valor de 304 coisas na base 10, é representado, ou 384 coisas na base 10 é representado dessa forma. Agora a gente pode usar uma base qualquer, inteira positiva, maior que 1, certo? Usando a mesma ideia, certo? A gente vai representar o número por dígitos que vão de 0 até a base. Então, por exemplo, base 10, os dígitos são de 0 a 9. Se eu pegasse a base 5, os dígitos seriam de 0 a 4. Base 2 só tem 0, 1, né? E como é que eu vou escrever um valor? Do mesmo jeito que eu fiz com a base 10, eu vou fazer com a base qualquer. O primeiro, o dígito mais à direita, vai ser quantas vezes o valor da base é elevado a 0, depois quantas vezes o valor da base é elevado à primeira, e assim por diante, até os k dígitos que eu tiver, certo? Então a gente chama essa forma geral de escrever o número inteiro numa base inteira qualquer maior que 1, de expansão na base B do valor n, certo? Então, por exemplo, aqui a gente está dizendo, ó, eu tenho esse número aqui, uma expansão na base 2 desse valor, certo? Se eu quisesse encontrar o valor equivalente em decimal, aí seria o quê? Encontrar a expansão decimal disso aqui. Ou seja, como é que eu encontraria? Para eu saber quanto é esse valor aqui, eu tenho que esse valor é 1 vezes 2 elevado a 0, mais, aí isso aqui é 1 vezes 2 elevado à primeira, mais 1 vezes 2 elevado à segunda, mais 1 vezes 2 elevado à terceira, mais 1 vezes 2, ou mais 0 vezes 2 elevado à quarta, né? Mais 1 vezes 2 elevado à quinta, mais 0 elevado à sexta,
e mais 1 vezes 2 elevado à sétima, certo? Eu somando tudo isso, vai me dar esse valor na base decimal, certo? Então, lembrando que é sempre assim, né? O dígito mais à direita é quantas vezes a base elevada a zero, o dígito em seguida, quantas vezes a base elevada à primeira e assim por diante, né? Então, só era eu fazer essa soma aqui, né? Daria 2 elevado a zero, mais 2 elevado à primeira, mais 2 elevado à segunda, mais 0, 1, 2. Ah, faltou isso aqui, foi a terceira, esse. 2 a terceira. A terceira, aí aqui a quarta. Aí aqui é 0. Aí aqui é 2 a sexta, né? Nesse, aqui é 0. E aqui é 2 oitava, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É 2 oitavos, certo? Aí quando eu somar esses valores todos aqui, vai me dar o equivalente decimal disso aqui, certo? Aí a gente tem os nomezinhos especiais para algumas bases bem conhecidas, né? Então, por exemplo, uma representação na base 2, a gente chama de representação binária. Na base 8, a gente chama de representação octal. Na base 10, a gente chama de representação decimal, né? Outra base bastante comum é a base 16, que a gente chama de representação hexadecimal. Agora, tem uma peculiaridade aqui, é que quando a gente tem base 2, a gente precisa de 2 dígitos, de 0 até estritamente menor que 2, fica só 0, 1. Se for 8, é de 0 a 7 os dígitos. Se for 10, é de 0 a 9. Se for 16, aí não tem mais dígitos entre 0 a 9, só tem 10 dígitos. A gente precisa de outras coisas para ser dígitos, né? Então, na base hexadecimal, quando acaba os 10 dígitos, né? Aí a gente passa a usar as primeiras letras do alfabeto. A, B, C, D, E, F, certo? Então, na verdade, isso aqui é o dígito para 10 coisas, esse é o dígito para 11 coisas, isso aqui é o dígito para 12 coisas, 13 coisas, 14 coisas e 15 coisas, certo? Já que a gente tem de 0 até base menos 1. Então, ó, se a gente quiser saber quanto vale isso aqui, qual o valor disso? Aí só fazer o de sempre. O que é que isso aqui representa? Quantas vezes é 16 elevado a 0? Quantas vezes é isso aqui? B é 11, né? Porque o A é 10, então o B é 11. Então isso aqui é 11 vezes 16 elevado a 0. Mais... Aí 0, né? 0 vezes 16 elevado a 1. Mais... Aí quem é? B é 11, C é 12, D é 13, E é 14. Né? Então, 14 vezes 16 elevado à segunda. Né? Porque isso aqui é a primeira, isso aqui é a segunda. Mais 10, A é 10, né? 10 vezes 16 a terceira. Então, ó, a primeira, a segunda, a terceira. E por último, 2 vezes 16 a quarta, certo? Então, eu somando isso aqui, vai me dar qual é o valor disso em decimal, né? Que é o que a gente está acostumado. E assim se faz as coisas, certo? Agora, veja que o que a gente fez aqui
foi dado um valor numa base B que não é a que a gente está acostumado, quanto vale isso na base 10, né? Só fazer essas contas. Aí a gente pode querer fazer o contrário também, né? Se eu tenho um valor na base 10, por exemplo, esse valor aqui, né? Quanto é isso? 12.345. Como é a representação disso aí na base 8, né? Aí lembre-se que na base 8 a gente só tem dígitos de 0 a 7, né? Aí como é que a gente calcula, como é que a gente chega nessa representação? Aí tem um algoritmozinho fácil de fazer, que é o seguinte. A gente vai pegar o nosso valor na base 10, que é o 12.345, e vai dividir ele sucessivamente pela base que a gente quer representar. Então a gente vai dividir por 8. Quanto dá 12.345 dividido por 8? Vai dar 1.543,125, ou seja, o valor inteiro é 1.543. Então o resto vai ser 1.235 menos 1.543 vezes 8. O resto deu 1. Certo? Que é 12.345. Isso vezes isso, aí menos isso deu 1, certo? Aí agora eu pego e faço novamente. Divido o quociente aqui, o que sobrou, por 8, certo? Aí quanto é 1.543 dividido por 8? Dá 192. Aí 1.543 menos 8 vezes 192, para ver o resto, dá 7. Certo? Divido de novo. Quanto é 192 dividido por 8? Dá 24. E aí é 192 menos 8 vezes 24 dá 0. Aí eu divido novamente. 24 dividido por 8 dá 3, né? Resto 0. Aí divido de novo. 3 dividido por 8 dá 0, né? Resto 3. Certo? Pronto. Aí agora eu pego os meus restos, sendo que isso aqui é o mais à direita de todos, depois esse, depois esse, depois esse. Ou seja, meu número em base 8 vai ser 3, 0, 0, 7, 1. Certo? Que é esses restos aqui, ó. 3, 0, 0, 7 e 1. A gente pode conferir se errou alguma coisa. Quanto é que dá isso aqui? Isso aqui é 1 vezes 8 elevado a 0, ou seja, é 8.
né? Isso aqui é 7 vezes 8 a primeira. 7 vezes 8, né? Aí isso aqui é 8 a segunda, 8 a terceira, 8 a quarta. Então é 3 vezes 8 elevado à quarta. Aí a gente pode somar esses valores para ver se vai dar 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente não tiver errado, deve dar. Então 3 vezes 8 elevado à quarta, mais 7 vezes 8, mais 8. Hã? Ih, eu errei alguma coisa. Eu errei a conta aqui. Três, 0, 0, 7, 1. O que é que eu errei aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Dividido por 8. 1, 5, 4, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 8 vezes 1, 5, 4, 3. Oxente. 1, 5, 4, 3. Alguém achou aí onde eu errei? Oi? O que eu fiz errado aqui? Não, tá certo, tá igual o livro. Pera aí, então eu fiz a conta errada aqui. 8. Não, 1 vezes 8 elevado a 0. 8 elevado a 0 dá 1. Eu fiz errado, foi aqui, ó. Na verdade, isso aqui tá certo. Isso aqui tá ok, certo? Isso é a representação em octal de 12.345. O erro foi aqui, ó. Isso aqui é 1 vezes 8 elevado a 0. Então, 8 elevado a 0 é 1, né? 1 vezes 1 dá 1. Certo? Então eu bobeei na hora de conferir o resultado aqui, certo? Então, na verdade, isso é 1 mais 7 vezes 8 mais 3 vezes 8 a quarta. Aí agora deve dar certo aqui, né? Que dá 1 mais 7 vezes 8 mais 3 vezes 8 elevado a 4. Aí dá 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, estava tudo certinho aqui, foi só na hora de conferir que eu fiz 1 vezes 8 elevado a 0 igual a 8, ao invés de dizer que é igual a 1, certo? Beleza? Pronto, então na próxima aula a gente continua com o começo de números primos.